E vai começar mais um vídeo pro canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força pro canal crescer. No programa de hoje eu vou mostrar para vocês 10 títulos surpreendentes desta década. A década já está terminando, né? De 2011 a 2020. A gente não sabe como é que o futebol vai retornar e quando vai retornar. Então já podemos fazer aqui um apanhado dos melhores da década. Vou começar com esses títulos mais surpreendentes. Na 10ª posição aparece o Manchester City, campeão inglês da temporada 2011-2012, e ele é surpreendente pela trajetória daquele campeonato. Faltando 6 rodadas para o fim, o City estava 8 pontos atrás do Manchester United. Ninguém imaginava que um time de Alex Ferguson fosse desperdiçar uma vantagem de 8 pontos, faltando apenas 6 rodadas. O United começou a tropeçar várias vezes, o City foi acreditando, conseguindo seus pontos, tirando a diferença até chegar a última rodada já liderando o campeonato e conquistar o título com aquele gol inesquecível do Agüero nos acréscimos na vitória contra o Queen's Park Rangers. Na 9ª posição selecionei o título do Atlético Mineiro na Libertadores de 2013 e aí é surpreendente por alguns fatores, não pela qualidade do time, porque o Galo tinha um timaço, mas o que o time tinha de qualidade também tinha de desconfiança, seja pelo esquema do Cuca, um esquema muito arriscado, seja pelo fato do Atlético não disputar a Libertadores havia muito tempo e principalmente pela forma como o Atlético Mineiro teve várias vezes perto da eliminação e conseguiu se salvar naquele mata-mata, o mata-mata do eu acredito. Por isso tudo, Atlético Mineiro 2013 marcando presença no VS Ranking de hoje. Na 8ª posição selecionei outro título de Libertadores que foi surpreendente, o do Atlético Nacional da Colômbia em 2016. Aquele time excelente, muito ofensivo, muito qualificado, montado pelo Rueda, não era cotado como um dos favoritos aquele título de 2016, fez uma excelente primeira fase com 5 vitórias e 1 derrota e no mata-mata mostrou sua força jogando em Medellín. Passou um aperto contra o Rosário Central nas quartas de final e aí quando parecia que o time tinha perdido sua força, perdido suas armas principais, já era um time muito visado no continente, apareceu o Furacão Borja e brilhou na semifinal contra o São Paulo e na final contra o Independente Del Valle. Atlético Nacional 2016, 8º lugar no VS Ranking de hoje. Na 7ª posição dos títulos mais surpreendentes desta década, eu coloquei o Palmeiras de 2012, campeão da Copa do Brasil. Era um Palmeiras num momento complicado do clube, no momento em que o clube buscava uma reconstrução, buscava um novo caminho e o time do Palmeiras era um time bem limitado. O melhor jogador daquele time era o Marcos Assunção, já veterano e que se destacava nas cobranças de falta. Era um time com a cara do Filipão, muito mais brigador do que qualificado e assim esse time foi avançando. Passou por um bom time do Atlético Paranaense nas quartas de final, eliminou o favorito Grêmio na semi e foi campeão em cima do Coritiba na grande decisão, embalado por um gol do Betinho, um jogador pra lá de questionável. Esse título foi tão surpreendente e chamou tanta atenção pela fragilidade do time do Palmeiras que no Campeonato Brasileiro esse mesmo time acabou sendo rebaixado. Na 6ª posição eu coloquei a campanha surpreendente da Chapecoense na Copa Sul-Americana de 2016. O time do Oeste de Santa Catarina surpreendeu a América do Sul ao ir avançando naquela Copa Sul-Americana, indo eliminando times de muito mais tradição dentro do cenário sul-americano. O rei de Copas da América do Sul, o argentino Independiente, nas 8ª de final, depois o Júnior Barranquilla e o São Lourenço na grande semifinal, naquela semifinal inesquecível dentro da Arena Condá. E aí se destaca aquela defesa antológica do Danilo, goleiro da Chapecoense, no último minuto do jogo contra o São Lourenço, que classificou o time para a grande decisão. E na decisão todos nós sabemos o que aconteceu, aquela dolorosíssima tragédia que levou todo o time da Chapecoense. A Chapecoense acabou ficando com o título da Copa Sul-Americana, iria enfrentar o Atlético Nacional, campeão da Libertadores, na grande decisão. Então é um título muito surpreendente por toda a circunstância, marcando presença no programa de hoje. Na 5ª posição dos títulos mais surpreendentes desta década está o título do Montpellier, campeão francês da temporada
11-12. Na temporada 2011-2012 já tinha o PSG no projeto Novo Rico. Os grandes reforços chegariam só na temporada que vem, especialmente o Thiago Silva e o Ibrahimovic. Mas alguns já tinham chegado para aquela temporada, como o Menez, o Pastore e o goleiro Sírigo, além do Carlo Ancelotti, contratado na janela de janeiro para comandar o time. O técnico anterior, o Antoine Kombouaré, foi demitido com o PSG na liderança do campeonato. O Ancelotti demorou a arrumar a casa, o PSG fez o segundo turno ruim e o Montpellier do Giroud acabou atropelando e sendo campeão francês. Time que tinha subido recentemente da segunda divisão conseguiu conquistar um título surpreendente e garante lugar no VS Ranking de hoje. Na quarta posição dos títulos mais surpreendentes desta década aparece o Campinense, campeão da Copa do Nordeste de 2013. Aquele time do Carrossel comandado pelo professor Oliveira Canindé, que surpreendeu o Nordeste e também o Brasil e levou a Copa do Nordeste de 2013. Aquele time surpreendente demais, mas muito qualificado, né? Um time que eliminou o CRB na fase de grupos, depois passou pelo Sport dentro da Ilha do Retiro, no gol marcado fora de casa, eliminou o Fortaleza na semifinal e foi campeão com autoridade, ganhando os 2 jogos contra o Asa na decisão. Aquele Campinense de Pantera, Panda, Dedé, Gleibson, que não tinha posição definida, todo mundo trocava de posição a todo momento, confundia a marcação e ganhou jogando um ótimo futebol. Campinense, campeão da Copa do Nordeste de 2013. Chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje, os títulos mais surpreendentes desta década, e em terceiro lugar aparece o Atlético de Madrid, campeão espanhol da temporada 13-14. O Simeone tinha assumido aquele Atlético pouco mais de um ano antes e praticamente sem nenhum reforço conseguiu quebrar a hegemonia de Real e Barcelona no momento em que os dois viviam um auge, viviam uma superioridade incrível com um time muito forte defensivamente e mortal na frente. Um Atlético de Madrid muito difícil de ser batido, um Atlético de Madrid que raramente entregava um resultado depois de sair na frente e foi campeão espanhol na última rodada, ganhando do Barcelona dentro do Camp Nou com o gol de Godin, terceiro lugar. Na segunda posição do VS Ranking de hoje, os títulos mais surpreendentes desta década, aparece o Chelsea, campeão da Liga dos Campeões de 2012. Mas você vai dizer, como assim? O Chelsea sempre entra como favorito na Liga dos Campeões. Isso foi verdade durante boa parte da década passada e nesta década. Só que em 2012, o Chelsea vivia uma fase muito complicada, a sensação de que os principais jogadores do elenco tinham perdido a chance de ser campeão naquela final de 2008, já era um elenco mais envelhecido e ainda com vários problemas. Tanto é que o Chelsea demite o seu treinador, o André Villas-Boas, no meio das 2 partidas de oitavas de final. Tinha tomado uma paulada do Napoli na ida, demite o André Villas-Boas, coloca o interino Roberto Di Matteo e consegue eliminar o Napoli. E a partir daí arranca para ser campeão, surpreendendo muita gente, porque era um Chelsea com um jogo muito defensivo, com poucas soluções ofensivas, mas um time muito aguerrido. E assim o time eliminou o Barcelona dentro do Camp Nou, naquele gol antológico do Ramires, e é campeão da Liga dos Campeões, mesmo tomando um sufoco danado do Bayern de Munique, jogando dentro da Allianz Arena, nos pênaltis, aquele pênalti inesquecível do Drogba, fechando a conta. Chelsea, finalmente campeão da Liga dos Campeões, segundo lugar no programa de hoje. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, dos títulos mais surpreendentes do futebol nesta década, curiosamente, não surpreende ninguém. Acho que muita gente já sabia que o título mais surpreendente da década é o do Leicester, campeão inglês de 2016. Essa daí, nem o torcedor mais otimista do Leicester imaginava. 6 temporadas antes, o Leicester estava na 3ª divisão inglesa. Passou 5 temporadas na 2ª divisão e na 2ª temporada dentro da Premier League ganhou o título inglês. É isso mesmo. No momento em que o top 6 vivia uma instabilidade, o Leicester foi comendo pelas beiradas, foi fazendo seus pontos. Um time que para muita gente não agradava na forma de jogo, mas era eficiente demais. Foi campeão inglês praticamente sem finalizar o gol. Finalizou pouquíssimo, mas nas vezes que finalizava era muito eficiente e ia ganhando jogos, ainda que pelo placar mínimo. O Leicester, dos gols decisivos do Vardy na frente, da capacidade de improvisar, de achar soluções do Mahrez e do pulmão do Kanté, comandado pelo Claudio Ranieri, espantou o mundo e transformou a vida real num grande jogo de Championship Manager. Por isso, sem nenhuma dúvida, o Leicester, campeão inglês de 2016, leva o VS Ranking de hoje. É isso aí! E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.